Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esse lindo trilho de mesa. Bem fácil, por que não dizer muito fácil. Até você que é iniciante, você vai conseguir sim fazê-lo. Ele é fácil, lindo, ele é rentável e é econômico. Eu gostei muito. Por isso, resolvi trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Eu confeccionei esse trilho de mesa com o barbante fio 6. Nada impede que vocês façam com outro barbante ou com outra linha. Com a linha mais fina, vocês talvez terão que acrescentar mais correntes. Então, essa quantidade de quadrados automaticamente vão ser maior. Aí, essa divisão vocês terão que fazer diferente. Aqui eu deixei 5 quadrados em aberto e 5 desse lado. Aí, vocês terão que fazer a contagem dos quadrados para dividir o nosso trabalho do meio, diferente, mas vocês podem fazer com qualquer fio que quiserem e que tiverem. Esse meu trilho de mesa, ele ficou medindo dessa ponta a essa 30 centímetros, mas vocês podem fazer com o tamanho que quiserem, o tamanho que desejarem. E de comprimento, ele ficou medindo daquele picô a esse 95 centímetros, mas vocês também poderão aumentar e fazer do comprimento que quiserem, que for o ideal para vocês, que vocês desejarem. Então, eu gostei bastante dele, espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar o meu joinha. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, venha fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para fazermos o nosso trilho de mesa fácil, por que não dizer super fácil, nós vamos usar o barbante fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. E vamos fazer aqui 51 correntes. 1, 2, 3, 4, 5... Feita as 51 correntes, vamos fazer mais 3 para fazer o nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Vamos virar o nosso trabalho, vamos aqui nas 51 correntes e vamos fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer por todas as correntes um ponto alto. Então, vão ser um ponto alto para cada corrente de base. Eu vou fazer assim por toda a corrente e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já encerrei em todas as correntes um ponto alto. Essa carreira terão que ter 52 pontos altos. Feito isso, vamos fazer 3 correntes, 2, 3, virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui mais 4 pontos altos. No total, terão 5 pontos altos. Porém, a nossa corrente já serve como um ponto alto. 3, 4, 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior no próximo ponto alto, fazer um ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular o ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto. Então, agora nós vamos fazer até faltando 5 pontos altos para encerrarmos a nossa carreira. Nós vamos fazer assim de quadrados. Um ponto alto intercalados por uma corrente. Então, vamos fazer esses quadrados até quando aqui tiver faltando 5 pontos altos, que nós vamos repetir os 5 pontos altos, assim como fizemos aqui no começo. Fizemos aqui a nossa carreira de quadrado. Irão ficar 21 quadrados. Chegamos aqui no final, faltando 5 pontos altos, vamos repetir os 5 pontos altos. 2,
3, 4, 5 pontos altos. Feito isso, vamos subir com 3 correntes, 2, 3, virar o nosso trabalho e vamos copiar os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui nos quadrados, nós vamos continuar fazendo os quadrados. Uma corrente, no ponto alto, copiar o ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, esse início do nosso trabalho será dessa forma. Nós faremos 10 carreiras, copiando os 5 pontos altos do início, 5 pontos altos no final e os quadrados no meio, um ponto alto intercalados por uma corrente. Nós vamos fazer carreiras de idas e vindas por 10 carreiras. Eu vou adiantar as 10 carreiras e já volto para continuarmos o nosso trabalho. Fizemos aqui as nossas 10 carreiras de quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras só de quadrados, copiando os 5 pontos altos do início e os 5 pontos altos do final, ou vice-versa, os 5 pontos altos de cada ponta. Aqui nós copiamos mais uma vez os 5 pontos altos. Essa carreira e essa nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui não vai mudar. Então, nós vamos sempre copiar os 5 pontos altos do início e os 5 pontos altos do final. Agora, nós vamos passar para o detalhe do meio do nosso trilho de mesa. Copiamos aqui os nossos 5 pontos altos. Vamos fazer agora 5 quadrados assim aberto. Então, uma corrente, copiar o nosso ponto alto. Mais uma corrente, copiar o nosso ponto alto. Corrente, copiar o ponto alto. Mais uma corrente, copiar o nosso ponto alto. Uma corrente, copiar o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Feitos os nossos 5 quadrados abertos, agora nós vamos preencher alguns quadrados com um ponto alto. Então, aqui nós copiamos o nosso ponto alto, é uma corrente, aqui nesse meio nós vamos fazer um ponto alto. Copiar o nosso ponto alto. Na corrente, uma corrente, fazer um ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, agora nós vamos fechar os quadrados por alguns quadrados. Vamos fechar até que aqui sobre os 5 quadrados, que nós vamos deixar aberto, como deixamos deste lado. Preenchemos os nossos quadrados com pontos altos. Ficamos aqui com os 5 quadrados em aberto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos continuar com ele da mesma forma, assim como fizemos deste lado. Vamos somente copiar os pontos altos intercalados por uma corrente. Então, vão ficar 5 quadrados abertos. 2, 3, 4, 5 quadrados. E os pontos altos, nós vamos copiar os 5 pontos altos. Como já falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos sempre copiar os pontos altos. Então, aqui eu já fiz os 5 pontos altos da carreira anterior, subi com 3 correntes e fiz os 5 pontos altos dessa carreira. Nós vamos copiar os 5 quadrados em aberto. Então, até o final do nosso trabalho, nós vamos continuar com esses quadrados deste lado e do outro lado aberto. Então, aqui nós só vamos copiar os nossos quadrados, os nossos 5 quadrados. Um ponto alto, intercalados por uma corrente. Vamos fazer assim até chegar aqui nos pontos altos. Copiamos os nossos 5 quadrados. Chegamos aqui nos pontos altos, onde nós fechamos. Esse primeiro quadrado e esse último quadrado, nós vamos fechar ele. Então, vamos copiar o ponto alto da carreira anterior, segundo e o terceiro ponto alto. Então, até
até uma boa parte do nosso trabalho, até fazermos novamente o final do nosso trilho, nós vamos copiar esses 3 pontos altos. Copiamos os 3 pontos altos, vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto de base, no próximo ponto alto nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, agora, em cima desses pontos altos, nós vamos intercalar assim, um quadrado fechado e um quadrado aberto. Um quadrado fechado, o próximo, nós vamos abrir. Pula um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer, fechar um quadrado. Copiar o segundo ponto alto e o terceiro. Uma corrente, no próximo quadrado, vamos abri-lo. Pular um ponto alto, no próximo ponto alto, copiar um ponto alto. Vamos novamente fechar mais um quadrado. Um quadrado que eu falo é nessa direção. Então, vamos fechar esse quadrado. Vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto de base, no próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Então, nessa carreira, nós vamos fazer assim, um quadrado fechado e um aberto, fechado e um aberto, até chegar aqui no final. Então, aqui nós fizemos os 2 pontos altos, vamos fazer o terceiro, vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto e fechar os últimos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Aqui, nós vamos copiar os quadrados abertos, não vamos fechar, vamos copiar da mesma forma que fizemos deste lado. Então, aqui nós copiamos os nossos 5 quadrados e copiamos os pontos altos, que vai até o final da nossa carreira. Vamos fazer 3 correntes, virar o nosso trabalho, novamente, copiar os 5 pontos altos. Copiamos nossos 5 pontos altos, aqui nós vamos copiar os 5 quadrados, sempre aberto. Uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Mais uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Então, nós só vamos copiar os 5 quadrados. Copiamos os 5 quadrados, agora nós chegamos no primeiro grupo de pontos altos fechados. Nós vamos repetir esses pontos altos. Então, esses pontos altos vão até um tanto do nosso trabalho, para depois fazermos o final. Então, nós vamos sempre copiar esses 3 pontos altos do início e esses 3 pontos altos do final. Nós vamos sempre copiar. Aqui, nós vamos intercalar. O quadrado que é aberto, nós vamos fechar. O que é fechado, nós vamos abrir. O que é aberto, nós vamos fechar. O que é fechado, nós vamos abrir. Então, aqui nós copiamos os nossos 3 pontos altos. Chegou a hora do quadrado aberto, que nós vamos fechar. Então, aqui dentro, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e na corrente fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e aqui na nossa corrente nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos na corrente, repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos e aqui na corrente vamos fazer novamente os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos no último grupo de 3 pontos altos. Nós vamos repetir esses 3 pontos altos, assim como fizemos aqui no início. Então, nós vamos sempre repetir os 3 pontos altos do início e os 3 pontos altos do final. Então, 2, 3 pontos altos. Então, aqui eu repeti os 5 pontos altos, fiz 3 correntes, subi e repeti novamente os 5 pontos altos. Como eu já falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos copiar sempre esses 5 pontos altos. Agora, daqui para frente, o nosso trabalho será dessa forma. Nós vamos copiar esses 5 pontos, nós vamos copiar os 5 quadrados. Quando chegar aqui nesse meio, nós vamos sempre copiar os 3 pontos altos.
Quando chegar no próximo espaço, aqui o de baixo, estava aberto. Aqui nós fechamos com os 3 pontos altos. Na próxima carreira, nós vamos abrir novamente. Na próxima, nós vamos fechar. Então, nós vamos intercalando. Aqui era um quadrado, ficou os 3 pontos altos. Aqui eram os 3 pontos altos, ficou o quadrado. Aqui era o quadrado, ficou os 3 pontos altos. Os 3 pontos altos, o quadrado. Então, nós vamos intercalando. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos copiar esses 3 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, vamos fazer os 3 pontos altos aqui nesse meio. Vamos fazer uma corrente, os 3 pontos altos nesse meio. Uma corrente, os 3 pontos altos nesse meio. Então, nós vamos intercalando. Quando o quadrado estiver aberto, nós vamos fechar. E quando ele estiver fechado, nós vamos abrir. Nós vamos fazer assim até o tamanho desejado. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês adiantado, para vocês entenderem melhor. Aqui nós já adiantamos o nosso trabalho. Esse tamanho é o tamanho que para a minha mesa é o suficiente, mas vocês vão fazer no tamanho que vocês quiserem. Então, nós só copiamos os 5 pontos altos. Aqui nos quadrados, nós copiamos os quadrados. E aqui desse lado, a mesma forma, copiamos os 5 quadrados e os 5 pontos altos. Aqui nesse meio, nós intercalamos os quadrados. Então, quando o quadrado era aberto, nós fechamos. Quando era fechado, nós abrimos. Aberto, nós fechamos. Fechado, nós abrimos. Então, esse meio ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer as nossas últimas carreiras. Lá na ponta, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui nesse início. Então, aqui nesse meio, nós vamos preencher com os pontos altos, copiar os 5 quadrados de um lado, 5 do outro, 5 pontos altos e 5 pontos altos, e vamos repetir essas 10 carreiras de quadrado do outro lado, para encerrarmos o trabalho da mesma forma, fazendo aqui a carreira de ponto alto. Então, aqui eu somente copiei os 5 pontos altos, copiei os quadrados. Aqui nesse meio, quando nós começamos essa parte central do nosso trilho de mesa, nós fizemos essa carreira aqui, a nossa primeira carreira aqui do meio, toda fechada em pontos altos. É o que vamos repetir nessa carreira. E vamos copiar os 5 pontos. Copiar os 5 quadrados e copiar os 5 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer a carreira de pontos fechados, de pontos altos, como nós fizemos aqui. Então, aqui nós encerramos essa carreira. Copiamos os 5 pontos altos, os 5 quadrados. Aqui, no trabalho central do nosso trilho de mesa, nós encerramos aqui. Então, nós fizemos a carreira de pontos altos. Copiamos os 5 quadrados e os 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 10 carreiras de quadrados, como nós fizemos aqui no nosso início. Então, aqui no início, nós fizemos as 10 carreiras de quadrados. Copiamos os 5 pontos altos do início, os 5 pontos altos do final, e no meio fizemos 10 carreiras de quadrado. Então, da mesma forma que nós fizemos as 10 carreiras no início, nós vamos fazer as 10 carreiras aqui. Para não ficar muito repetido, eu vou fazer as 10 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Eu vou fazer as 10 carreiras e a penúltima carreira, que será a carreira de pontos altos. Então, aqui eu já fiz as 10 carreiras de quadrado e a carreira de ponto alto. Agora, vamos fazer a nossa última carreira desse trabalho. Então, nós vamos fazer a última carreira desse lado e da mesma forma que nós fizermos aqui, nós vamos fazer lá no início. Então, para a nossa última carreira, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Voltar aqui na primeira corrente das 3, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma corrente. Vamos contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No terceiro, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreira de picô. Vamos fazer uma corrente, subir com 3, vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui na nossa primeira corrente das 3, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma corrente, vamos contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No terceiro, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, uma corrente, mais 3 correntes. 1, 2,
3, voltar aqui na nossa primeira corrente das 3 correntes, fechar com um ponto baixíssimo, fazer mais uma corrente. Vamos contar 1, 2, 3, no terceiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer assim até o final dessa nossa carreira e também vamos fazer na outra ponta da mesma forma. Do outro lado, nós vamos fazer da mesma forma. Então, eu vou fazer esse lado e o próximo e já volto para mostrar para vocês e encerrarmos o nosso trabalho de hoje. Como prometido, aqui nós encerramos o nosso trabalho. Eu fiz a mesma carreira nos 2 extremos, em uma ponta e na outra. Então, aqui nós encerramos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!